Senhoras e senhores conselheiros da Terceira Câmara, boa tarde. Nós vamos dar início agora à nossa segunda sessão ordinária virtual, na data de 21 de julho de 2020. E nós vamos agora indagar da nossa secretária se houve um envio de resoluções, né, para serem aprovadas na sessão de hoje. Sim, senhor presidente. Então, Ana Maria, por favor, pode informar o número das resoluções, por favor. Boa tarde a todos. Os processos cujas resoluções foram enviadas para apreciação dos membros desta Câmara são os seguintes: da conselheira Tereza Helena Carvalho Porto, processo 2399 de 2015, da empresa Motolink Amazonas Limitada, processo número 6208 de 2017, empresa Icavel Iguatu Cavalcante Veículos Limitada. Somente essas, o presidente. Ok. Os conselheiros têm alguma sugestão para alguma correção a ser feita nas resoluções enviadas? Não, presidente. Então, a presidência dá por aprovada as resoluções enviadas, ok? Então, vamos iniciar agora com a leitura da ata de ontem. Ao final, a presidência vai abrir espaço, caso algum conselheiro possa fazer ou deseja fazer alguma alteração, pode se manifestará na ordem estabelecida. Por favor, Ana Maria, pode fazer a leitura da ata. Boa tarde a todos. Ata da primeira sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 20 dias do mês de julho do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a primeira sessão ordinária virtual da Terceira Câmara de Julgamento do CRT, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presente à sessão os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda, secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro de Faria Jorge. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções referentes aos seguintes processos: número 3958 de 2017, 6098 de 2017, 4099 de 2018 do conselheiro Lúcio Flávio Alves, processo de número 4309 de 2016, 3726 de 2017 da conselheira Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, processo de número 1768 de 2017, 6096 de 2017, do conselheiro Alexandre Mendes de Souza, processo de número 6097 de 2017, do conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz, foram aprovadas. Passando-se à ordem do dia, foram anunciados os seguintes processos: processo de recurso número 4104 de 2017, auto de infração 2017-05593, recorrente Lei Imóveis Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Lúcio Flávio Alves. Decisão: a Terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário interposto
e em relação à alegação de ofensa ao princípio da verdade material suscitada pela parte, resolvem rejeitar por unanimidade de votos, uma vez que a infração encontra-se devidamente comprovada pelas peças apostadas aos autos. Quanto às preliminares de nulidade, tomar as seguintes deliberações. 1. Quanto à nulidade por ausência do número do ato designatório no termo de início de fiscalização, resolvem afastar por unanimidade de votos, uma vez que consta dos autos as folhas 7, o mandado de ação fiscal número 2016-153-20, sendo este o próprio ato designatório que autoriza a execução de ações fiscais. 2. Com relação à preliminar de nulidade suscitada sob o argumento de incompetência da autoridade que designou a ação fiscal, afastada por unanimidade de votos, sob o fundamento de que o orientador da SESEC, no presente caso a autoridade contestada, tem competência plena legal para designar servidor fazendário para promover a ação fiscal, nos termos do artigo 821, parágrafo 5º do decreto número 24.569 de 97, combinado com o artigo 3º, parágrafo 1º, da Instrução Normativa 049 de 2011. 3. Da nulidade do termo de conclusão de fiscalização, que não consta o motivo das autuações e dispositivos legais infringidos, não consta base de cálculo e alíquota. Foi afastada por unanimidade de voto, pois é mera inobservância de exigências formais que não constituem prejuízo à defesa. E nos autos, o agente fiscal fez exposição dos motivos que serviram de base para a atuação, os quais se encontram demonstrados nos autos. 4. Nulidade por ausência de base de cálculo e alíquota do corpo do auto de infração, afastada por unanimidade de votos, uma vez que a base de cálculo e a alíquota constam efetivamente das peças que constituem o auto de infração. 5. Quanto à nulidade por ausência de ausência do sujeito passivo, no termo de conclusão de fiscalização, resolvem afastar, por unanimidade de votos, haja vista que as cópias do auto de infração em questão foram entregues por aviso de recebimento, AR, às folhas 15 dos autos, comprovando assim a ciência do autuado. 6. Quanto à preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, afastada por unanimidade de votos, sob entendimento de que o auto de infração está claro quanto à infração denunciada e que o contribuinte não teve dúvida quanto ao fato que ele é imputado, pois desde o início exerceu o seu direito de defesa, apresentando impugnação e recurso ordinário, atacando os fatos que serviram de fundamento para a autuação, e desistindo, portanto, as hipóteses de nulidade acolhidas pela recorrente. 7. Quanto à nulidade da decisão singular, por ser genérica, foi afastada por unanimidade de votos, haja vista que o julgador exerceu o seu dever de apresentar motivação em todos os pontos aduzidos pela impugnante. 8. Com relação ao pedido de perícia formulado pela parte, foi afastado por unanimidade de votos, considerando que foi feito de forma genérica, sem apresentação de quesitos ao serem analisados, ou seja, não atendendo ao disposto no artigo 93, parágrafo 1º, e artigo 97, inciso 3, da Lei nº 15.614, de 2014. No mérito, por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso interposto e confirmar a decisão exarada em primeira instância de parcialmente procedente do feito fiscal. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária, adotado pelo representador da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 4105 de 2017, auto de infração 2017-05599, recorrente, Lei Imóveis Limitada. Recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários
resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário interposto em relação à alegação de ofensa ao princípio da verdade material suscitada pela parte, resolve rejeitar, por unanimidade de votos, uma vez que a infração encontra-se devidamente comprovada pelas peças acostadas aos autos. Quanto às preliminares de nulidade, tomar as seguintes deliberações. 1. Quanto à nulidade por ausência do número do ato designatório no termo de início de fiscalização, resolvem afastar, por unanimidade de votos, uma vez que consta dos autos as folhas 7, o mandado de ação fiscal número 2016-153-20, sendo este o próprio ato designatório que autoriza a execução de ações fiscais. 2. Com relação à preliminar de nulidade suscitada sob o argumento de incompetência da autoridade que designou a ação fiscal, foi afastada por unanimidade de votos sob o fundamento de que o orientador da SESEC, no presente caso a autoridade contestada, tem competência plena legal para designar servidor fazendário para promover a ação fiscal, nos termos do artigo 821, parágrafo 5º do decreto número 24.569 de 97, combinado com o artigo 3º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 49 de 2011. 3. Da nulidade do termo de conclusão de fiscalização. Não consta o motivo das autuações e dispositivos legais infringidos. Não consta a base de cálculo e a alíquota. Foi afastada por unanimidade de votos, pois é mera inobservância de exigências formais que não constituem prejuízo à defesa, e nos autos o agente fiscal fez exposição dos motivos que serviram de base para a autuação, os quais se encontram demonstrados nos autos. 4. Nulidade por ausência da base de cálculo e alíquota no corpo do auto de infração, afastada por unanimidade de votos, uma vez que a base de cálculo e a alíquota encontram-se efetivamente das peças que constituem o auto de infração. 5º, quanto à nulidade por ausência de assinatura do sujeito passivo no termo de conclusão de fiscalização, resolvem afastar por unanimidade de votos, haja vista que as cópias do auto de infração em questão foram entregues por aviso de recebimento, AR, às folhas 15 dos autos, comprovando assim a ciência do autuado. 6. Quanto à preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, afastada por unanimidade de votos, sob o entendimento de que o auto de infração está claro quanto à infração denunciada e que o contribuinte não teve dúvida quanto ao fato de que ele é imputado, pois desde o início exerceu o seu direito de defesa, apresentando impugnação e recurso ordinário, atacando os fatos que serviram de fundamento para a autuação, inexistindo, portanto, as hipóteses de nulidade arguídas pela recorrente. 7. Quanto à nulidade da decisão singular por ser genérica, foi afastada por unanimidade de votos, haja vista que o julgador exerceu seu direito de apresentar motivação em todos os pontos aduzidos pela impugnante. 8. Com relação ao pedido de perícia, foi afastado por unanimidade de votos, considerando que foi feito de forma genérica, sem apresentação de quesitos a serem analisados, ou seja, não atendendo ao disposto no artigo 93, parágrafo 1º, e artigo 97, inciso 3, da Lei número 15.614, de 2014. No mérito, por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso interposto e confirmar a decisão exarada em primeira instância de parcialmente procedente o feito fiscal. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da Assessoria Processual Tributária, adotado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 121 de 2017, auto de infração 2016-23273, recorrente Verde Vale Irrigação, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, Micael Pinheiro. Com licença, presidente, pela ordem. Só para pedir para a Ana repetir aqui o final do julgamento do meu processo,
do primeiro processo foi parcial procedência, não é isso? Isso. Perfeito. Não, é porque eu tinha ouvido procedência. Desculpa, Aninha, pode continuar. Pois não. Processo de recurso número 121 de 2017, auto de infração 2016-23273, recorrente Verde Vale Irrigação. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer do recurso interposto, dar-lhe provimento e também, por unanimidade de votos, notificar a decisão singular de parcial procedente da ação fiscal para declarar a extinção processual em razão da decadência do lançamento do crédito tributário, arguída em sessão pelo relator conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira, considerando que o fato gerador ocorreu em janeiro e fevereiro de 2011 e a ciência do auto de infração se deu em 17 de novembro de 2016. Eis que, decorrido o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, ou seja, 5 anos contados da ocorrência do fato gerador. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, adotado pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Processo de recurso número 122 de 2017, auto de infração 2016-235-31, recorrente Verde Vale Irrigação, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário e deliberar os seguintes termos. 1. Em relação às preliminares suscitadas pela parte, a saber, 1.1. Quanto ao enquadramento da empresa no sistema Simples Nacional, suscitada pela parte, afastam por unanimidade de votos, por entenderem que não compete a este colegiado decidir na matéria. 1.2. Quanto à preliminar de nulidade suscitada sob a alegação de ocorrência de bis idem, uma vez que, segundo a recorrente, foi lavrado outro auto de infração de número 2016-23273, com aplicação de multa da mesma natureza do auto de infração sob análise, afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que o auto de infração citado de número 2016-23273 trata de obrigação principal, enquanto que o presente auto de infração versa sobre a obrigação acessória, e as multas aplicadas nos processos não incidem sobre o mesmo fato, tido como infracional, não existindo, portanto, a ocorrência de bis idem. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, confirmando a decisão exarada em primeira instância pela parcial procedência, mas com a redução da base de cálculo do lançamento do crédito tributário, adotado no parecer da assessoria processual tributária. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária e de acordo com a manifestação proferida oralmente em sessão pelo representante da Procuradoria-Geral do Estado. Os assuntos gerais estão relacionados aos processos que foram recebidos da célula de assessoria processual, a CEAPRO, e que foram distribuídos aos conselheiros para julgamento neste mês de julho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convidado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no dia 21 de julho do corrente ano, às 13h30. Ok. Concluída a leitura da ata da primeira sessão ordinária virtual, a presidência indaga aos conselheiros se há alguma sugestão de correção para ser feita. Não, senhor presidente. Não, senhor presidente, a minha parte foi ótima, está tudo ok. Ok? Então, a presidência dá por aprovada a ata lida pela nossa secretária, conselheira Ana Maria, e vou fazer agora a leitura aqui do expediente do dia, da nossa segunda sessão ordinária virtual, que se iniciará com o processo de número
1/2016/2018, auto de infração 1/2018-02-911, que tem como recorrente Megalar, distribuidora de móveis e eletrônico limitada, tem como recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, sob a relatoria da conselheira doutora Tereza Carvalho Rebouças Porto, e teve um julgamento de primeira instância pela procedência e um parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. O processo seguinte é o processo de número 1/2017/2018, auto de infração 2018-2913, tem como recorrente também Megalar, distribuidora de móveis eletrônico limitada, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, que terá a relatoria do conselheiro Dr. Alexandre Mendes de Souza. Foi julgado procedente na primeira instância e tem um parecer da assessoria processual tributária pela confirmação da decisão da instância singular. A presidência passa, então, a palavra à conselheira doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto para fazer o relato do seu processo. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhor procurador do Estado, senhores conselheiros. É um prazer estar aqui com vocês. Como o presidente bem disse, o processo é 2016-2018, o auto de infração 2018-02911, dígito 9, a recorrente é a Megalar, distribuidora de móveis e eletrodomésticos, e recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Trata-se o auto de infração da acusação de falta de escrituração fiscal digital nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, de diversas notas fiscais de entradas cujos documentos fiscais não foram objeto de registro contábil, no montante de R$ 187.696,79. O agente autuante indicou como dispositivo legal infringido o artigo 276-G, inciso 1, do decreto 24569/97. E como penalidade é prevista no artigo 123, inciso 3, a linha G da Lei 12.670, alterada pela 16.258/2017, aplicando 10% do valor da operação, a multa, né? Consoante o mandado da ação fiscal, de número 2017-13222, a autoridade fiscal foi designada para executar a auditoria fiscal restrita, quer dizer, fiscalizar o contribuinte do Simples Nacional, relativa ao período de janeiro de 2014 a dezembro de 2016, em face da qual o contribuinte foi intimado, através do termo de intimação 2018-00338, a justificar as notas fiscais não informadas e notas fiscais também não seladas, conforme o CD. Esse CD foi enviado ao contribuinte antes da lavratura do presente auto de infração, mas não houve nenhuma justificativa. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, argumentando o seguinte: eu vou falar de todos os argumentos da impugnação, porque o recurso, o contribuinte apenas copiou, colou, é o mesmo recurso. O que ele fala, o que ele alega na impugnação? Que a ADF de empresas optantes do Simples Nacional tem prazo de entrega trimestral, ou seja, as ADFs de outubro, novembro e dezembro de 2014 deveriam ser entregues no mês de janeiro de 2015. Que em janeiro de 2015, a ADF de dezembro de 2014 foi entregue no prazo, porém sem movimento. DF que não foi retificada, devido à falta de tempo hábil para o lançamento na contabilidade. Fato esse que gerou a entrega de DF sem movimento. Contudo, tiveram os impostos recolhidos aos cofres públicos. Ele está dizendo aqui que ele entregou a GF sem movimento, quando ele entregou, né, a de dezembro, estava sem movimento. Ele reconhece que não retificou em tempo hábil a declaração, mas pela omissão considerada, ele acha
proporcional à multa imputada, pois os impostos foram pagos. E, por fim, pede a nulidade ou a improcedência do presente auto de infração. O julgador singular proferiu decisão pela procedência da presente ação fiscal, né? Tendo como um fundamento que o contribuinte autuado reconhece a infração cometida, mas não comprovou com qualquer documentação as operações objeto da acusação fiscal que foram contabilmente registradas, né? Ele alega, mas não comprova. Foi isso que o julgamento alegou no seu julgamento, né? A empresa autuada interpõe recurso contra a decisão singular. Como eu falei, o recurso, ele repete os mesmos argumentos da defesa que eu acabei de falar. Ele admite que algumas notas fiscais de aquisição não foram declaradas na DIEF, mas que não teve a intenção de omiti-las do fisco estadual, e finaliza dizendo que o valor cobrado do auto de infração é desproporcional ao prejuízo causado ao erário. E, por fim, ele pede a nulidade e a infração. A assessoria processual tributária entendeu diferente do julgamento de primeira instância. Ela entendeu pela parcial procedência, aplicando a penalidade constante no artigo 123, 8L da Lei 2.670, com as alterações, né, da Lei 16.258, aplicando 2% sobre o valor da multa, vez que este valor omitido na DIEF foi inferior ao valor de 1.000 FICs em todos os meses do período fiscalizado. Ele pegou a base de cálculo, né, e aplicou o valor das operações e aplicou 2%, tendo o resultado do valor da multa. É esse, senhor presidente, o sucinto relato. A presidência agradece o relato da conselheira Tereza. Eu acho que foi um relato bem objetivo. A projeção, pelo menos para mim, foi muito útil. A projeção dos dados na tela facilita o acompanhamento. Eu tenho uma facilidade maior de acompanhar fazendo a leitura, né? E, então, passar agora de plano ao nosso procurador para que se manifeste acerca do processo. Doutor André. Boa tarde, presidente, secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara. Trata de processo muito bem relatado pela conselheira Tereza. Recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração, o qual confirmou o lançamento tributário decorrente da falta de escrituração de notas fiscais de entradas na DIEF do contribuinte nos exercícios 2014, 2015 e 2016, tendo sido aplicado multa autônoma e específica pelo descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 123, 3G da Lei 2.170, no valor de R$ 18.769,69. Vou ler um trecho dos fundamentos da decisão recorrida aqui. Considerado o conjunto de informações e dados que instruiu o processo, a acusação fiscal de falta de escrituração, registro de documentos fiscais de entrada, cuja obrigação acessória foi instituída pelo decreto 27.710/2005, né? Decreto esse que instituiu a DIEF no Estado do Ceará, a ser prestado na forma eletrônica através da DIEF, Declaração de Informações Econômicas Fiscais, ainda que não tenha havido movimento econômico. Segundo a Instrução Normativa 21/2011, artigo 2º caput, inciso 1, os contribuintes em geral, relativamente a cada período de apuração do ICMS, deverão declarar os valores relativos às operações de entrada e saída de mercadorias e às prestações de serviço de transporte interestadual durante o período. As empresas optantes do Simples Nacional, especificamente, conforme a Instrução Normativa 21/2011, artigo 3º e inciso 1º, além de outras informações, devem transmitir a DIEF com os valores das operações relativas às entradas de mercadorias ou produtos no estabelecimento. Não há dúvida quanto à infração cometida, até porque a própria autuada reconhece que deixou de informar na DIEF as notas fiscais objeto de acusação fiscal, no prazo previsto na Instrução Normativa 21/2011, nem de forma excepcional efetuou as devidas retificações admitidas no parágrafo único do artigo 14 da mesma Instrução Normativa. É importante fazer uma contextualização aqui dessa autuação, primeiramente colocando que a autuação ela se baseou na documentação fiscal solicitada no termo de fiscalização entregue ao contribuinte, bem como com base nas informações prestadas pela célula de laboratório fiscal, o Cefaz,
é o órgão competente, segundo regulamento da Cefaz, para auxiliar as atividades de fiscalização dos auditores fiscais, dentre outras atribuições. E, nesse sentido, também é importante ficar claro que aqui a fiscalização se trata de um contribuinte optante do Simples Nacional. Os optantes do Simples Nacional, eles diferentemente de parte dos outros contribuintes, eles só foram obrigados à escrituração fiscal digital a partir de janeiro de 2017. Isso aí conforme artigo 5º e 7º da Instituição Normativa 54 de 2016. Nesse período da fiscalização até dezembro de 2016, conforme decreto 27.710 de 2005, Instituições Normativas 14 de 2005, 21 de 2011 e 01 de 2012, os contribuintes optantes do Simples permaneceram obrigados à escrituração fiscal dos livros fiscais físicos e também ficaram obrigados, nesse período, à informação, à declaração através da DIEF. Eu faço essa colocação porque o relato pode não estar muito claro, mas a autuação ela se deu pela falta de informação dessas operações de entrada na DIEF do contribuinte, que era a obrigação acessória a que o optante do Simples estava obrigado na ocasião. Lembro também aos senhores conselheiros que as empresas do Simples Nacional, elas têm um ato normativo interno da Cefaz, que é a Instituição Normativa 8/2010, que está em consonância com a Lei Complementar 123, que trata do Simples, que estabelece no seu artigo 10, parágrafo 2º, que as infrações de natureza acessórias obedecerão os procedimentos e regras disciplinadas pela legislação tributária estadual, inclusive quanto às multas de ofício, que é justamente o caso que se trata o presente auto. Feitos esses esclarecimentos, indo aqui diretamente aos pontos trazidos pelo contribuinte, ele alega no seu recurso, e admitindo que não declarou efetivamente algumas notas entradas na DIEF, né, que reconhece que houve erro e na emissão da DIEF tem movimento e que também não teve uma retificação oportuna. E, tão somente quanto às notas fiscais de entrada, referente a dezembro de 2014, ele alega que foram registradas no CITRAN e que o imposto foi recolhido, né, e apresentou como prova na sua defesa e recurso um relatório do CIGED, né. Mas nessa toada ele alega que não houve tempo hábil para o lançamento das notas fiscais de entrada do sistema de contabilidade, reconhecendo, como foi dito pela relatora, que essa obrigação à época era trimestral, né, e que essa omissão, ele tenta justificar a omissão como se ela tivesse em relevância, porque ela representaria menos de 5% do total das operações de entradas no período da autuação, né. Mas nenhuma das alegações trazidas pelo contribuinte no seu recurso são capazes de afastar o lançamento tributário. O que a gente verifica, pelo que foi posto pelo recorrente, é que ele, de fato, confessa a infração e tenta justificar suas omissões pela quantidade, pela proporção das quantidades omitidas em relação às operações totais praticadas, mas fato esse que não o exime da responsabilidade. O outro ponto no sucinto recurso apresentado é que ele não teve intenção de descumprir a legislação, né, ao deixar de declarar na DIEF as operações, mas conforme posto no artigo 136 do CTN, norma essa reproduzida tanto na Lei 12.170 quanto no Regulamento do ICMS estadual, a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão do efeito do ato. Então, o fato de ter ocasionado ou não um prejuízo para o Estado não exime da responsabilidade pelo descumprimento da legislação tributária, especificamente referente à obrigação acessória de informar esses dados na DIEF, conforme foi bem exposto na decisão de primeira instância. Por fim, o recurso ele alega que, apesar de reconhecer a infração, entender que ela deve ser penalizada, ele alega que a multa aplicada seria desproporcional ao prejuízo causado ao erário, né? A multa proposta pelo autuante, confirmada pelo 250, foi aplicada em estrita observância da norma legal. O contribuinte, o julgador de primeira instância, confirmou a penalidade proposta pelo autuante e aplicou exatamente na forma prevista, não desbordou nem 1 centímetro do que está posto na lei. Então, não cabe ao CONAT afastar a aplicação das normas estaduais, especificamente aquelas referentes à penalidade, com argumentos de natureza constitucional, ou alegando que a multa é confiscatória, ou desproporcional, razoável. Isso está lá exposto, expressamente essa vedação no artigo 48
parágrafo 2º da Lei 15.614, né? E, por outro lado, nesse ponto também se relaciona, e é um ponto que a gente aprova o parecer, quanto à penalidade que deve ser aplicada para a infração. Tendo em vista que, no caso, realmente houve uma omissão na informação do arquivo eletrônico da ADF, uma vez que não foram informadas as operações de entrada, existe uma penalidade específica para a situação que não é aquela confirmada pela decisão de primeira instância e proposta pelo autuante, que sugeriu a 123.3G, que trata de falta de escrituração de notas fiscais de entrada no livro fiscal correspondente, que, como vistos ao início, os livros fiscais do contribuinte à época sequer eram através da FD, ainda eram físicos. E estamos tratando aqui de DF. Então, portanto, no mesmo sentido do parecer, entendemos sim que a penalidade deve ser reenquadrada para aquela prevista no artigo 123.8L, né, da Lei 12.670, e ainda também é passivo de aplicação de maneira retroativa as alterações trazidas pela Lei 16.258 de 2017, uma vez que tornaram menos gravosa a penalidade, né, por força do artigo 106, inciso 2, a linha B do CTN, que autoriza em caráter excepcional essa aplicação retroativa da norma tributária. Sendo assim, a Procuradoria entende que a multa a ser aplicada deve ser a de 123.8L e também concordamos com a apuração da multa trazida no parecer, né? Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, dando-lhe parcial provimento para que seja reformada a decisão recorrida para parcial procedência do auto de infração, aplicando a penalidade do artigo 123.8L da Lei 12.670, com a sua aplicação, com a aplicação retroativa das alterações trazidas na Lei 16.258 de 2017, por força do artigo 106, inciso 2 da linha B do CTN, fixando a multa no valor de R$ 3.753,93, visto que o valor emitido na DF foi inferior ao valor de 1.000 FIIs em todos os meses do período fiscalizado. Então, esse entendimento da Procuradoria, presidente e conselheiros. A presidência agradece ao nosso procurador, doutor André, que sempre se manifesta com excelência, deixando a discussão dos processos bastante alargada, com muita propriedade, e coloca o processo agora para a discussão dos conselheiros. Senhor presidente, já que eu sou relatora, deixa eu só acrescentar mais alguma coisa, né? Doutor André, o fiscal, ele esclarece aqui nas informações complementares, né, que de fato foi na DF, ele diz, no curso da ação fiscal, analisando os documentos e os dados fornecidos pelo contribuinte no SPED, Sistema Público de Escrituração Fiscal, constatamos grande número de notas fiscais de entradas que não se encontram escrituradas na DF, demonstrativo das informações econômico-fiscais dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, né? Ele fala mesmo aqui nas informações complementares, que realmente foi na DF, né? Elas não foram escrituradas na DF. E no parecer da assessoria, foi até do Sidney, ele alega aqui que a DF não substitui o livro, né? O livro de entradas. Por isso que ele reenquadrou a multa para o 123.8L. Só, senhor presidente. Mais algum conselheiro inscrito? Senhor presidente, ressaltar aí o relato bem feito pela professora Tereza Helena. O procurador foi muito no ponto realmente da discussão do processo, porque esse processo ele é um pouco diferente daqueles processos que a gente discute, aquela questão da aplicação do 103.3G e do 123.8L. Porque, como bem disse a relatora e o procurador, você que observar aqui na informação complementar, no termo, ele diz o seguinte: o CD foi entregue para a empresa, o CD com a planilha do laboratório fiscal, cometa entrada vezes DF entrada. Notas fiscais não escrituradas nas operações de entrada. Ou seja, não é a questão, como bem disse o procurador e o parecer da assessoria processual tributária, não é a questão do livro, porque não é a questão da FD, que a escrituração realmente foi na DF, então a penalidade realmente específica aqui para esse caso, não podia falar em questão de livro, na 123.3G, porque nem se trata de livro, trata de um arquivo, o próprio decreto que criou a DF,
né, ela é bem claro dizer que a DF é um arquivo magnético. Então, realmente aplica a questão da omissão de informação no arquivo. Então, acho que foi bem colocado pela Procuradoria, e acho que a discussão que poderia existir, né, era essa, mas, com certeza, esclareceu, não se trata daquela situação de escrituração no livro ou a informação, né? E sim, essa questão específica, meio que a penalidade específica é essa, a 103.8L, como bem colocado pela Procuradoria. É isso, professor. Mais algum conselheiro inscrito? Presidente, Oi, não, doutor Ricardo. levantando os questionamentos aí já falados pelo doutor Lúcio e pelo doutor André, eu ia até me manifestar sobre a situação, mas eu me sinto contemplado com as palavras dos dois. Está muito bem exposto, está muito bem explicado. Eu acho que não há dúvida não em relação a qualquer tipo de decisão que a gente venha tomar em relação ao processo. Eu me sinto satisfeito com as falas. Senhor presidente, só uma observação. Não, eu só queria, porque ainda na impugnação ele falou em nulidade, mas não, no processo não há nulidade, né? A nulidade se confunde com o mérito. Então, acredito que não tem nenhuma preliminar para ser analisada nesse caso. Confere, conselheiro relatora. Assim, conselheiro, não tem, né? Aqui não tem nenhuma nulidade. Direto para o mérito. Só isso mesmo, só observação, é só essa mesmo. Às vezes é comum o contribuinte usar a palavra nulo nos seus argumentos, mas ao final, quando ele resume o seu pedido, ele se restringe ao mérito. Acho que esse foi o caso, né, doutora Tereza? Sim. Ele fala que... Porque, presidente, geralmente o contribuinte ele usa do jus postulandi, né, que é cabível a ele nas defesas apresentadas no âmbito do contencioso. E isso acaba que o contribuinte, como não tem a vivência do direito tributário, muitas vezes ele se utiliza de palavras e de nomenclaturas que não são bem cabíveis para aquela situação, mas o entendimento é justamente que Vossa Excelência está se manifestando agora. Isso. Às vezes até, como o doutor Alexandre, muito atento aí, mencionou, a Câmara faz menção ao que o contribuinte suscita no seu recurso, tá certo? E afasta. Mas na hora de deliberar, por não estar postulado no seu pedido final, a Câmara delibera exclusivamente naquilo que é limitada à solicitação. Então, eu acho que, dada digamos assim, a riqueza da discussão, nós já podemos passar para a votação. É isso, conselheira Tereza? Certo. Sim, senhor presidente. Como vota a senhora conselheira? Pronto, eu conheço do recurso ordinário, né? Dou provimento parcial, a fim de reformar a decisão condenatória proferida em primeira instância, decidindo pela parcial procedência do auto de infração, aplicando a penalidade de 2%, viu? Porque os valores foram menores do que 1.000 FICE de cada mês, nos meses, né? Então, a aplicação vai ser de 2% do valor da operação. Não vamos fazer aquele quadrinho. Certo? Todo mundo entendeu, né? Sim. Pronto. Então, pela ordem de votação, como vota o conselheiro Alexandre? Com a relatora, senhor presidente, nos termos que ela já mencionou. Votando o doutor Felipe. Presidente, eu acompanho o voto da relatora. Como vota o doutor Micael? Com a relatora, presidente. Agora o doutor Ricardo Valente. Com a relatora, presidente. E, por fim, o doutor Lúcio Flávio. Acompanho a relatora, presidente. Então, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento do Contencioso Administrativo Tributário resolve conhecer do recurso interposto, dar-lhe parcial provimento para declarar a parcial procedência do auto de infração nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária e aqui referendado pelo excelentíssimo senhor Procurador do Estado. Dando sequência à nossa ordem do dia, vamos passar agora ao processo de número 1/2017/2018,
auto de infração 1/2018-02913, recorrente Megalar, distribuidora de móveis e eletrônico limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro doutor Alexandre Mendes de Souza. Esse processo foi julgado procedente na primeira instância e teve o parecer da assessoria processual tributária para manutenção da decisão singular. A presidência passa a palavra ao doutor Alexandre para o relato do seu processo. Conselheiros, senhora secretária, bem boa tarde. Senhor presidente, inicialmente eu iria fazer a apresentação do relato, mas eu decidi fazê-lo sem apresentar na tela. Como o presidente bem mencionou, o processo que nós vamos relatar é da empresa Megalar, distribuidora de móveis e eletrônicos. O processo é o de número 2017-2018 e o auto de infração 2018-02-913. A acusação fiscal, senhores conselheiros, diz o seguinte: por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. Quando da conferência das notas fiscais não seladas, verificamos que nos exercícios de 2014 e de 2015, o contribuinte fiscalizado deixou de recolher ICMS antecipado no valor de R$ 7.473,43. Então, trata-se de falta de recolhimento ICMS antecipado. O período da fiscalização abrange o mês 5 de 2014 ao mês de janeiro de 2014, aí depois pula para o mês de abril de 2014 e o mês 7 de 2015, desculpe, abril de 2015 e 7 de 2015. Os artigos infringidos, segundo o relato, o autuante, ele botou o 73 e o 74 do decreto 24.569/97, que trata de falta de atraso ou falta de recolhimento do imposto. A penalidade, ele indicou o artigo 123, inciso 1º, a linha C da Lei 12.670/96, alterado pela 13.418 de 2013. Nas informações complementares, senhores conselheiros, o autuante acrescenta o seguinte: que no curso da ação fiscal, analisamos os documentos e os dados fornecidos pelo contribuinte em sua DF, também aqui trata-se de demonstrativo de informações econômico-fiscais. Constatamos notas fiscais de entrada interestaduais que não passaram por nenhum posto fiscal de trânsito e, por conseguinte, não recolheu o ICMS antecipado, referente às respectivas notas fiscais dos citados exercícios, 2014 e 2015. Ele também disse que intimou o contribuinte, através do termo de intimação 2017-00338, para justificar a falta do recolhimento do referido imposto, que transcorreu o prazo legal dado a ele e não houve nenhuma resposta plausível a essa intimação. Na impugnação, senhores conselheiros, o contribuinte faz as seguintes alegativas. Primeiro, que nos anos de 2014 e de 2015, houve algumas notas fiscais que não foram devidamente seladas quando da entrada no Estado, nem os respectivos impostos foram recolhidos. Diz mais: ocorre que, conforme o relatório CITRAN e anexo do levantamento feito pelo agente fiscal, constam notas fiscais cujo ICMS foi devidamente recolhido. Ele reconhece, primeiramente, que algumas notas fiscais não foram seladas e, por isso, não passaram pelos postos fiscais. E ele diz que, apesar de não ter sido no passado, e não constar no CITRAN, mas os impostos foram recolhidos. Pede que o presente auto de infração, também da mesma forma, seja julgado nulo ou que seja reconhecido a improcedência da ação fiscal. O julgamento singular tem a seguinte ementa: contribuinte do Simples Nacional, antecipação tributária, falta de recolhimento, autuação procedente. O relato é ação fiscal, diz respeito à falta de recolhimento antecipado, devido por contribuinte do Simples Nacional relativa às operações de entrada no Estado, acobertada por notas fiscais não seladas. Dispõe o regulamento do ICMS, decreto 24.569/97, que o ICMS antecipado é devido por contribuinte do Simples Nacional. E ele cita esse artigo aqui, o 731C, caput, item 8º, ao praticar operações com mercadorias que se sujeita ao referido imposto, no caso o antecipado,
devendo o recolhimento dar-se na forma prevista dos artigos 73 e 74 do mesmo diploma legal. O contribuinte autuado não comprovou os recolhimentos parciais do imposto lançado no presente auto de infração relacionado aos documentos fiscais não selados, cuja planilha anexa acha-se listada. Ele apresenta um CD no auto de infração e consta a lista das notas fiscais. E ele julgou procedente a ação fiscal, né, nos termos, utilizando a mesma penalidade, 123(1)(c). No recurso, senhor presidente, o contribuinte repete os mesmos argumentos, senhores conselheiros, e ele acrescenta que nos anos de 2014, 2015, houve algumas notas fiscais que não foram devidamente seladas, quando da entrada, e nem os respectivos impostos foram recolhidos. Alega que o ICMS antecipado referente a algumas notas fiscais citadas no relatório fiscal foram recolhidos. Ele há uma contradição. Primeiro diz que não foram, depois ele diz que houve recolhimento. E o parecer da assessoria processual tributária, senhor presidente, ele reconhece do recurso ordinário, ele nega provimento, no sentido de confirmar a procedência da ação fiscal, porque não houve nenhum acréscimo de informações outras por parte do contribuinte no recurso. Senhor presidente, é esse o relato e espero a manifestação da outra terceira Câmara. A presidência agradece ao doutor Alexandre pelo relato, sempre muito preciso, feito de forma com muita excelência, e passa a palavra ao excelentíssimo senhor procurador, doutor André, para a sua manifestação junto a este processo. Senhor presidente, como foi muito bem relatado pelo conselheiro Alexandre, é um processo da mesma empresa do processo anterior, decorrente da mesma ação fiscal, né? Ele interpôs um recurso ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração, no qual foi confirmado o lançamento referente à falta de recolhimento de ICMS antecipado, né? Apurado mediante a constatação de que várias notas fiscais não haviam sido seladas, né, no sistema corporativo correspondente do fisco, tendo sido lançado o tributo no valor de R$ 7.473,43, referente ao período de maio de 2014 a janeiro de 2015, abril de 2015 e julho de 2015. Também tendo sido aplicada a multa no valor equivalente ao imposto, previsto no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670. Como já dissemos no processo anterior, é uma empresa que é optante do Simples Nacional. Mesmo as empresas optantes do Simples Nacional, elas também têm a obrigação de recolher o ICMS antecipado referente às saídas subsequentes, nas operações de entrada interestaduais, o que está previsto tanto no artigo 2º, inciso 5º, a linha A da Lei 12.170, quanto no artigo 767 do Regulamento do ICMS. Caso ele não seja credenciado, deve recolher no ingresso, ou sendo credenciado até o 20º dia do mês subsequente, conforme disposto no artigo 74, inciso 2, a linha B do Regulamento do ICMS. O regulamento ele tem uma seção própria tratando do contribuinte optante do Simples, traz essas obrigações de recolhimento lá nos artigos 731C, inciso 8º, 731D, inciso 1 e 2, né, que eu remeto aos senhores. E é importante também registrarmos que, no caso do ICMS antecipado, é de fundamental importância a selagem dessas notas fiscais na entrada do território estadual, que é feita através do sistema do CITRAN, que é nesse momento que se tem como lançado esse tributo, é o momento que se leva ao fisco o conhecimento que aquele valor é devido. Como já disse no processo anterior, as empresas do Simples são fiscalizadas na forma de gestão normativa 8/2010 da Cefaz, a qual estabeleceu o artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 13, que o agente fiscal pode apurar e constituir o crédito tributário decorrente de ICMS antecipado no recolhido. Tem uma norma específica prevendo a competência para que seja lançado esse tributo em relação às empresas optantes do Simples. Por outro lado, a infração foi devidamente comprovada pelo cruzamento dos dados do CITRAN com a DIEF do contribuinte, verificou que várias entradas estaduais não foram registradas no CITRAN e, portanto, não foram levadas para apuração do imposto do ICMS antecipado. Feitos os esclarecimentos, o contribuinte, indo direto ao ponto ao recurso contribuinte, ele alega, na verdade, ele reconhece que nos anos 2014 e 2015
houve algumas notas fiscais que não foram seladas, né? Portanto, se não foram seladas, não foi recolhido imposto, ele reconhece isso. A alegação trazida apenas trata de uma confissão, ainda que parcial, de que ele cometeu a infração, pois não houve a selagem dessas notas fiscais de entrada. No entanto, o outro argumento do recurso do contribuinte é que parte dessas notas fiscais referentes ao exercício 2014 teriam sido objeto de pagamento. Ele apresenta um relatório do CITRAN, de notas fiscais que foram registradas no CITRAN e tiveram ICMS recolhido. No entanto, conforme foi devidamente verificado pelo julgador de primeira instância, os documentos fiscais mencionados pelo contribuinte e que foram registrados no CITRAN não estão incluídos no levantamento fiscal que embasou o auto de infração. Então, são documentos fiscais diversos, o que não afasta, ainda que parcialmente, o lançamento tributário. Portanto, diante de tudo que foi exposto, ficou demonstrado que o contribuinte deixou de recolher no prazo legal o ICMS antecipado incidente nas aquisições estaduais, no período mencionado. No caso também, não há que se cogitar, já me antecipando aqui alguma manifestação do conselheiro, de aplicação da súmula 6 do CONAT, que trata, em algumas situações, como atraso no recolhimento, uma vez que, se não houve registro no CITRAN, não houve a declaração, então não há como ser tratado como atraso de recolhimento, devendo ser aplicado, como de fato foi confirmado pela primeira instância, a penalidade prevista no artigo 123, 1C da Lei 12.170. Então, com essas considerações, a Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, mas para que seja negado provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. O presidente agradece ao doutor André pela manifestação e passa o processo agora para a discussão dos senhores conselheiros. Senhor presidente, eu quero, como relator, me manifestar inicialmente, ressaltar alguns pontos. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é quanto à obrigatoriedade da empresa Simples Nacional em relação ao recolhimento do ICMS antecipado, já manifestado bem pelo procurador do Estado. Ele citou o artigo 731C, que foi citado pelo julgador de primeira instância, que diz o seguinte, gostaria só de ler para os senhores. Independentemente das obrigações relativas ao Simples Nacional, o recolhimento do ICMS devido na qualidade de contribuinte ou responsável deverá ser efetuado pelo estabelecimento nas seguintes hipóteses. Aí o inciso 8º. Nas operações com mercadoria sujeita ao regime de antecipação do recolhimento do imposto. Então, ele estava, mesmo sendo do Simples Nacional, ele estava obrigado ao recolhimento desse imposto. E outro fato, e que ele mesmo declara, senhor presidente, e senhores conselheiros, é que não houve a selagem desses documentos. Bem frisado pela Procuradoria, desculpe não ter frisado esse ponto, é de que os documentos que ele cita que foram recolhidos, quando foram cruzados pelo julgador de primeira instância, não se referem aos mesmos documentos. Então, não tem nenhuma correlação aos documentos que ele cita como sido recolhidos, senhor presidente. Então, e também, aproveitando também essa manifestação da Procuradoria, relação não é cabível, tendo também que não é cabível a aplicação da minorante, redução da multa em 50%, porque não foi registrado nem selado no CITRAN. Se tivesse sido selado, se tivesse passado pelo CITRAN, certo que haveria um conhecimento prévio do fisco, então nós poderíamos aplicar conforme já citado na súmula 6. Então, senhor presidente, essa é a minha manifestação e eu voto já manifestando, indo pela procedência da ação fiscal nos termos do julgamento singular referendado pela doutora PGE. Tem discussão ainda? Senhor presidente, acho que o processo foi muito bem colocado pelo relator, pelo doutor André, a Procuradoria. Os pontos que poderia surgir era a questão da multa, a questão da súmula 6, bem explicada aí pelo parecerista e pela Procuradoria, pelo relator, e não está no passo do cometa, não pode ser aplicada assim. E uma questão que eu trago também pela parte, questão de uma planilha que ela traz, que está no processo, referente a algumas notas, dessas notas que estavam elencadas pelo agente atuante, e cobrando o ICMS antecipado, porque ele tinha pago, né, o imposto, mas, por bem disse o parecerista, da assessoria processual tributária, ele fez um batimento e nenhuma das notas trazidas pela empresa coincidia com as notas que estavam sendo objeto do auto de infração. Então, esses pontos colocados, a questão jurídica, né, do antecipado, realmente, o Simples Nacional ele paga o antecipado, paga o diferencial de alíquota, e o ST está fora dos cálculos do Simples Nacional, é pago por fora. Então, já esclarecida a questão legal,
eu acho que o processo está pronto para o julgamento, de acordo com o bem disse o relator. Mais algum outro conselheiro? Dado o silêncio. Muito satisfeito, presidente. Ok. Então, a presidência vai passar a palavra ao doutor Alexandre para se manifestar em voto final aí. Senhor presidente, eu conheço do recurso, nego-lhe provimento para confirmar a procedência da acusação nos termos de julgamento singular e referendado pela adulta PGE, senhor presidente. É esse o meu voto. Doutor Felipe, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutor Micael. Presidente, acompanho o relator e aí só fazer coro ao discurso já da Procuradoria, doutor Lúcio, do conselheiro relator, do Alexandre, realmente da inaplicabilidade da súmula 6, tendo em vista as nuances do processo. Não passou pelo cometa, não teve recolhimento, então fica difícil fazer a aplicação da súmula mesmo nesse caso. Doutor Ricardo Valente. O relator, presidente. Doutor Lúcio Flávio. O relator, presidente. E, por fim, não menos importante, doutora Tereza Porto. Com o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade de votos, resolve a terceira Câmara dar conhecimento ao recurso ordinário interposto, negar-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória de primeira instância, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, referendado pelo excelentíssimo senhor procurador do Estado. E, após concluída a primeira etapa da nossa ordem do dia, do nosso julgamento de hoje, a presidência vai dar um intervalo de 10 minutos e nós... Ok. Senhoras e senhores conselheiros, dando prosseguimento à nossa segunda sessão de julgamento virtual, na ordem do dia, nós teremos agora o processo de número /880/2018, auto de infração 2018-03-310, onde tem como recorrente X, Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, e célula de julgamento de primeira instância, sob a do conselheiro Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Esse processo foi julgado em primeira instância procedente e tem um parecer da assessoria processual tributária pela parcial procedência. A presidência passa a palavra ao Dr. Felipe. O processo seguinte é da relatoria do Dr. Lúcio. Depois a gente verifica se há alguma compatibilidade em relação a aproveitarmos algum dos aspectos suscitados em recurso. Ok, doutor Lúcio? Com certeza, presidente. Então, a presidência passa a palavra ao doutor Felipe. Obrigado. Renovo os votos de boa tarde ao presidente, à nossa secretária, ao excelentíssimo representante da Procuradoria-Geral do Estado e aos demais conselheiros. Quero alertar inicialmente que eu estou com um barulho de obra aqui um pouco perto. Se atrapalhar, se der alguma interferência aqui no meu áudio, é só pedir para repetir e a gente repete. Deixa eu ver aqui. Conforme foi anunciado, né, versam os autos de lançamento tributário confeccionado contra a empresa X Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, sob a acusação de deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entrada de mercadoria. Analisando-se as notas fiscais emitidas para o contribuinte, existente na base de dados do Estado, constatou-se que a empresa autuada deixou de escriturar notas fiscais no registro de entradas. Isso referente ao exercício de... deixa eu ver aqui. Ao exercício de 2015. 15 e 16. 2015 e 2016. Dois exercícios, 2015 a 2016. O agente autuante ele apontou com dispositivo violado o artigo do 276G, inciso 1º do decreto 24.569 de 97,
e aplicou aí a penalidade prevista no artigo 123.3G da Lei 2.670, tendo como base de cálculo R$ 13.664,43, pela qual se lavrou a multa, uma multa, né? Só tem multa, tendo em vista se tratar de uma obrigação acessória, no valor de R$ 1.366,44. Destacando aqui um ponto relevante da autuação, constante nas informações complementares, após análise sobre os documentos e auditoria nos estoques do contribuinte, foi emitido o termo de intimação 2018-01848 para que a autuada se manifestasse sobre as notas fiscais destinadas a ele e não escrituradas na FD, assim como a respeito do relatório que descreve a contagem de estoque realizada em auditoria, certificado de forma pessoal, contador da empresa em 23 de 2 de 2018. No entanto, não houve manifestação por parte do contribuinte fiscalizado. O contribuinte apresentou a sua defesa, né, apresentou uma impugnação que consta as folhas 20 a 45 dos autos, alegando basicamente o seguinte: são vários pontos aqui levantados pelo contribuinte, basicamente todos relacionados à nulidade. São as seguintes, as nulidades levantadas pelo contribuinte: extrapolação do prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização, conforme artigo 88, parágrafo 2º da Lei 12.670. Não consta no termo de conclusão de fiscalização o motivo da autuação, os dispositivos infringidos, a base de cálculo, a alíquota aplicável para o cálculo do ICMS, isso, segundo ele, de acordo com o artigo 822 do Decreto 24.569. Não consta a assinatura do supervisor, tanto no auto de infração como nos documentos anexos ao processo. De acordo com o contribuinte, a previsão aí do artigo 33, inciso 15 do Decreto 25.468 de 99. E os documentos fiscais requeridos no termo de início de fiscalização não foram mencionados nas informações complementares e não foram anexados ao auto de infração. Também aí uma violação, segundo ele, ao artigo ao artigo 828 do regulamento. Nulidade do auto de infração, outra alegação do contribuinte, a nulidade do auto de infração pelo cerceamento do direito de defesa. Ele alega aqui que houve descrição lacônica, né, da infração. E também não foram anexados aos autos de infração de todas as notas fiscais tidas como escrituradas. De acordo com o contribuinte, o agente atuante não narrou, né, com clareza e precisão os motivos que ensejou a ação fiscal. Esses, portanto, os argumentos que ensejariam aí o cerceamento do direito de defesa do contribuinte. Nulidade por ausência de prejuízo ao fisco e inexistência de penalidade específica ao caso. E aí ele gere como uma penalidade a ser aplicada ao caso, a prevista no artigo 123, 8D da Lei 2.670 de 96. Ou, alternativamente, ele pediu aí a aplicação da penalidade prevista no artigo 123, 8L da Lei 2.670. Né, tomando como parâmetro aí resolução da 4ª Câmara de Julgamento e também da Câmara Superior. E, por fim, o contribuinte também alegou a nulidade
por ausência de comprovação do ato ilícito. Né? De acordo com ele, não foi apresentado pelo agente autuante o livro de registro de entradas, bem como as notas fiscais nas operações. Esses foram basicamente os argumentos, né, levantados pelo contribuinte, que foram levados a julgamento pela instância monocrática, que teve o julgamento número 959 de 2019. O julgador de primeira instância afastou todas as preliminares de nulidade e entendeu pela procedência da autuação. O contribuinte apresentou recurso, que consta aí as folhas 72 e 98 dos autos, por meio do qual ele alegou basicamente todos os pontos já trazidos na defesa, né, todos já foram mencionados, de forma que eu vou deixar de mencionar nesse momento. Processo submetido à apreciação da assessoria processual tributária, esta se manifestou pela parcial procedência do julgamento, né, opinou pela parcial procedência, sugerindo a alteração da penalidade aplicada pelo julgador de primeira instância, no artigo 123.8L da Lei 12.670/96. Presidente, esse é o breve relato. Concluída o relato do doutor Felipe, doutor Lúcio, o seu processo de guarda compatibilidade pode ser julgado em conjunto? Senhor presidente, o que muda, a fração muda, e agora todos os pontos de nulidade, todos estão elencados no meu processo. E o meu diferencial é só a questão da penalidade, que no final pede a penalidade específica, meu é omissão de vendas. Mas os pontos referentes à nulidade, todos são iguais ao do Felipe. Então, acho melhor a gente tratar isso separado. Pois não, doutor André? Só uma questão de ordem. Esse processo relatado pelo doutor Felipe, tendo em vista o disposto na portaria 158 de 2020, nenhum dos processos da pauta de hoje, na realidade, foram submetidos à Procuradoria previamente à inclusão em pauta, né? E verifico nele que o parecer, ele traz um entendimento que não reflete o entendimento da Procuradoria. Tendo em vista que, além disso, existe uma série de pontos trazidos em preliminares que também não foram referenciados no parecer, ele apenas remeteu a análise das preliminares, ele se manifesta pela rejeição, mas remete à decisão de primeira instância e não fez a análise individualizada, com base no regimento interno do CONAT, nesse caso do terceiro processo, eu vou pedir vistas dele, a gente poder adequar essa manifestação escrita ao entendimento da PGE. O terceiro processo, na forma regimental, fica concedido vistas ao doutor André, né, de forma muito justa. E agora, em relação ao processo, Lúcio, a gente dá prosseguimento ou o senhor também tem intenção de... O terceiro processo, não há uma dissonância com o entendimento da PGE no que toca à sua conclusão, mas, como foi bem adiantado pelo doutor Lúcio, tem uma série de preliminares que não foram examinadas no parecer. Mas, de toda forma, para evitar maiores prejuízos, vou fazer uma manifestação pontual sobre cada preliminar na minha manifestação oral. A gente pode prosseguir com o julgamento do quarto. Se o senhor procurador entender que há qualquer prejuízo à sua manifestação, a presidência não vê nenhum óbice em trazer de volta os dois processos no momento posterior, até para aproveitar a discussão que eu acredito que vai ser a mesma em relação a toda a continuidade. Não, eu não vejo prejuízo não para a nossa manifestação nesse outro, porque não há uma dissonância. Há determinadas omissões que não foram enfrentadas de maneira específica no parecer, mas a gente vai tentar suprir isso aqui em sessão. Ok. Então, fica concedido vistas do processo relatado pelo doutor Felipe ao excelentíssimo senhor procurador, e a presidência agora passa a palavra
ao doutor Lúcio para relatar o processo de número 1/1881/2018, auto de infração 2018-03-316, que tem como recorrente X Comércio de Derivados de Petróleo Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, foi julgado procedente em primeira instância e teve confirmação da decisão pela assessoria processual tributária. A presidente passa a palavra ao doutor Lúcio para relato do seu processo. Senhor presidente, procurador do Congresso, conselheiro, secretário Ana. Presidente, o processo que passo a relatar tem a seguinte ação: omissão de vendas, o contribuinte deixou de emitir notas fiscais no exercício 2015 e 2016, verificado pelo Sistema de Levantamento de Estoque, SLE, mercadoria sujeita à substituição tributária. Tem como base de cálculo o valor de R$ 314.650,90, multa de 10% do valor da base de cálculo, no caso 31.465. Os artigos violados, o artigo 127, 176A, do decreto 24.569/97, e a penalidade sugerida pelo agente atuante, artigo 103, 3B, item 2, da Lei 12.670/96, alterado pela 16.258/2017. Na informação complementar, o agente atuante faz a metodologia da ação fiscal, afirma que a empresa tem um regime normal de recolhimento, tem KNAI 47318/00, comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. E foi feita uma auditoria fiscal plena, no prazo de 180 dias, e intimou o contribuinte para manifestar sobre o SLE, enviou o CD com todas as planilhas, e contra no processo todos os documentos necessários para o procedimento de ação fiscal, o termo de início, o mandado de ação fiscal, o termo de início, termo de conclusão, e a intimação que é citada. O processo foi a empresa foi intimada e apresentou impugnação o seguinte tópico. Primeiro, extrapolação do prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização. Primeira novidade requerida pela empresa. Com base no artigo 88, parágrafo 2º da lei do ICMS, do decreto do ICMS. Segundo, não consta no termo de conclusão de fiscalização o motivo da autuação, os dispositivos infringidos, a base de cálculo, a alíquota aplicável para cálculo do ICMS, artigo 822 do regulamento do ICMS. Terceiro, o supervisor não postou sua assinatura tanto do referido auto de infração como nos documentos anexos. Artigo 33, inciso 15 do decreto 25.468/98. Os documentos fiscais requeridos no termo de início, no caso que o agente autuante requereu, a DIEF, a FD, a leitura Z, o demonstrativo do imposto de renda, não foi mencionado na informação complementar e não foram anexados ao AI. Com base no artigo 828 do regulamento, ele pede a nulidade. Quinto, ocorrência de erros graves causando cerceamento do direito de defesa. O autuante não colacionou aos autos o livre registro de movimento de combustível, o LMC. Sexto, ausência de comprovação do ato ilícito. O fundamento aqui da defesa é o seguinte, que o autuante se absteve de comprovar as alegações contidas na sua planilha, bem como nas informações complementares do AI. Ao não anexar o livre registro de entrada, a nota fiscal de entrada, ST, nota fiscal de saída e registro de saída, livre registro de saída. Nesse tópico também diz a ausência de discriminação mensal do débito. A empresa entende que era para ter feito o débito mensal. Nesse caso, causou cerceamento de direito de defesa. A não discriminação no período mensal de omissão constante do exercício 2015 e 2016. E nessa situação, ele entende que ocorreu o cerceamento de direito de defesa com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. 7. Nulidade do auto de infração, descrição lacônica da infração. Novamente, ele acha que ocorreu o cerceamento de direito de defesa, com base no artigo 33, inciso 11 do decreto 25.468/99, que é o decreto do CONAR. Diz que a descrição do fato mostra-se imprecisa, tendo em vista que não explicita com segurança a infração denunciada, que possui vícios insanáveis, face à incerteza
e liquidez do crédito tributário. Por último, oitavo, pede a nulidade do AI por ausência de prejuízo ao fisco e penalidade específica. Nesse caso, ele entende que as mercadorias, a carga tributária foi toda retida na fonte, através da substituição tributária. Pede a aplicação ao caso do previsto no artigo 878, inciso 8º-D, que é outras faltas, no caso 200 do FIS, traz resolução do CONAT dessa mesma matéria, com a aplicação dessa penalidade. E pedido alternativo, ele pede que seja aplicado o artigo 126, parágrafo 1 da Lei 12.670/96, ou seja, 1% do valor da operação, já que no auto original foi cobrado 10% do valor da operação. E afirma, na sua defesa, que todas as operações estão devidamente escrituradas. E o pedido dessa feita realmente o final, que é o pedido de perícia. Ele pede uma perícia para comprovar a inexistência da infração de omissão do dentro. O processo foi distribuído para a primeira instância de julgamento, teve a decisão pela procedência da autuação, o julgador, uma peça bem motivada, ele faz toda a análise de ponto por ponto dos argumentos trazidos pela empresa, ele refuta todas as preliminares de nulidade, afasta também as duas alternativas de aplicação de penalidade, devidamente motivando cada uma delas, né, e julga procedente a autuação. A empresa, insatisfeita com a decisão singular, interpõe recurso ordinário com os mesmos pontos, a mesma peça trazida na impugnação, sem colocar nem pôr. O processo foi distribuído para a assessoria processual tributária, que confirma, no caso, a procedência da autuação. Nesse caso, como bem disse o doutor André, seguindo a questão da portaria, o processo não foi para a PGE, né, não consta a manifestação da PGE, a assinatura homologando o parecer da assessoria. Senhor presidente, esse é o, não sucinto, mas é o que deve ser, eu entendi de essencial para esse processo. A presidência agradece ao doutor Lúcio e passa de plano a palavra ao excelentíssimo senhor procurador para sua manifestação no seguinte processo. Obrigado, presidente, mais uma vez. Muito bem relatado pelo doutor Lúcio, trouxe todos os pontos relevantes da questão. E, no caso, temos um recurso ordinário do contribuinte contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o auto de infração, confirmando a infração de falta de emissão de documentos fiscal em operação tributária por substituição tributária nos exercícios 2015 e 2016. Na realidade, uma omissão de saídas, né? Tendo sido confirmada a penalidade proposta pelo autuante, que foi a penalidade de 10%, mas tendo sido indicado como fundamento legal da penalidade o artigo 123, inciso 3, item 2 da Lei 12.670, com a redação 16.258, aplicando o valor da multa de R$ 31.465,09. Ressalto que essa apuração, a fiscalização, ela utilizou o método de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, através do qual foi constatada a omissão de saída. Bem como ressalto também que os dispositivos legais infringidos são aqueles pertinentes no regulamento do ICMS que tratam da obrigatoriedade do contribuinte emitir o documento fiscal quando da saída da mercadoria, podendo ser citados os artigos 127, 174, inciso 1 e 176A do regulamento. Bem, por fim, a base de cálculo para verificação do lançamento da multa tomou por referência o preço médio da mercadoria. Pois bem, o contribuinte ele traz uma série de questões, uma série de preliminares alegando nulidade. A primeira delas, como foi citado pelo doutor Lúcio, é que a ação fiscal seria nula por ter extrapolado o prazo de 180 dias para a conclusão da fiscalização, conforme previsto no artigo 88, parágrafo 2º da Lei 12.670. No entanto, não há como ser acolhida essa preliminar, uma vez que o contribuinte foi cientificado do termo de fiscalização em 27 de setembro de 2017. Com prazo de 180 dias, essa fiscalização deveria ser encerrada ou renovada até o dia 26 de março de 2018.
No entanto, o auto de infração foi lavrado em 13 de março de 2018 e postado por AR em 14 de março, portanto, dentro do prazo de 180 dias, não havendo razão para acolher a referida preliminar. Outra preliminar de nulidade que ele suscita é que não consta no termo de conclusão da fiscalização o motivo da autuação ou os dispositivos infringidos à base de cálculo da lei que está aplicável para o cálculo do ICMS. Referidas exigências, é fato que elas constam do regulamento do ICMS, mas são exigências meramente formais, né? As quais todas as informações já constam no corpo do próprio auto de infração ou das informações complementares da documentação probatória que embasa o auto de infração. Então, ressalto mais uma vez que para o termo de conclusão, há uma maior relevância, é um termo que é emitido dentro de um sistema corporativo, o CAF. O que é relevante é constar, após a ação fiscal, que, se for o caso, não foi constatado qualquer irregularidade, qualquer descumprimento, né, e, portanto, não foi lavrado nenhum auto, ou nos casos de ações fiscais que resultem em auto de infração, serem relacionados todos os autos originários daquela ação fiscal. Essa, em essência, é a principal finalidade do termo de conclusão, né? Então, não há qualquer nulidade nem qualquer prejuízo para a defesa do contribuinte quanto a esse aspecto, o que já é uma posição reiterada do contencioso tributário do Ceará. Por fim, outra preliminar que suscita o contribuinte no recurso é que o supervisor não assinou o auto de infração e os documentos anexos. Ele fundamenta isso no decreto 25.468/99, que era o regulamento da antiga lei do processo administrativo tributário, revogado pela lei 15.614 de 2014. Portanto, o primeiro ponto que destaca é que o decreto mencionado ele não estava mais vigente no momento da lavratura do auto de infração. Mesmo que assim não fosse, é preciso destacar também que não há exigência legal de que o supervisor ou todos os auditores fiscais assinem o auto de infração. Válido auto com a apenas um deles. Isso aí consta expressamente no artigo 11, parágrafo único, da Instrução Normativa 49/2011, que regulamenta a ação fiscal e o CAF. Né? Como eu disse, o auto de infração ele é emitido pelo sistema corporativo, né, regulamentado pela Instrução Normativa, e além de constar na Instrução Normativa os requisitos, atualmente, todos os detalhes dos elementos do auto de infração estão constando no regulamento da lei do CONAT, que é o decreto 32.885 de 2018, no seu artigo 41. Portanto, essa preliminar também não há que ser acolhida. Outra preliminar que traz o contribuinte é que os documentos fiscais requeridos no termo de fiscalização não foram mencionados na informação complementar e teriam sido anexados na infração. No entanto, da análise dos autos, é possível se verificar que todos os documentos que serviram de prova para o lançamento foram citados, sim, nas informações complementares, nos demais termos emitidos na ação fiscal, e também foram entregues todos os documentos solicitados no termo de início ao contribuinte ao final, inclusive os levantamentos nos quais constam os relatórios totalizadores do levantamento quantitativo de estoque, tudo constando no CD entregue ao contribuinte. Lembro aos senhores também que, conforme o artigo 84, parágrafo 6º da Lei 15.614, a inobservância de exigências meramente formais e que não constituam prejuízo à defesa não acarreta a nulidade do ato administrativo, desde que haja um elemento suficiente e possível a determinação do sujeito passivo, a natureza da infração e o montante do crédito tributário, que é o caso. Consta muito bem descrita a infração, seu fundamento legal, não havendo qualquer dúvida ou prejuízo para o exercício da defesa do contribuinte. Outra questão trazida em caráter preliminar é que haveria na autuação um erro crasso que teria acarretado o cerceamento de defesa pelo fato de não ter sido anexado o livro de registro de movimentação de combustíveis. No entanto, consta expressamente lá nos termos da fiscalização, da ação fiscal, que referido livro foi solicitado pelo auditor fiscal e devolvido ao final da ação fiscal ao contribuinte, e ressalto que, para o tipo de fiscalização, método utilizado para esse auto de infração, esse livro não tem qualquer relevância para se apurar uma omissão de saída através do levantamento quantitativo de estoque. Então, não há como acarretar qualquer prejuízo à defesa do contribuinte. E, no mérito, o contribuinte alega que não houve a comprovação do ilícito, né, que não foram comprovadas as informações trazidas na planilha, que embasou o lançamento fiscal, e que não houve a discriminação mensal do débito.
No entanto, o que a gente pode verificar, e foi confirmado pela decisão de primeira instância, é que foram indicados nos relatórios totalizadores do levantamento quantitativo de estoque a descrição, as quantidades e valores e detalhes dos produtos neles considerados. Ressalto que, pela própria natureza da infração e pelo método utilizado, que é um levantamento quantitativo de estoque em exercício fechado, foram feitos 2 levantamentos, um referente ao exercício 2015-2016, é impossível, por culpa do contribuinte, poder se precisar em qual mês é que ocorreu a omissão de saída. Isso aí é uma impossibilidade que decorre de um ato do contribuinte, porque o método considera o exercício fechado, a gente não tem que se precisar mês a mês, se o contribuinte não emitiu a nota fiscal da saída, quando ocorreu essa omissão de saídas. Todos sabem que o levantamento, todos vocês, senhores, sabem que o levantamento quantitativo ele tem amparo na legislação estadual, está previsto tanto na Lei 2.670 quanto no regulamento do ICMS. Ele é feito com base nas informações escrituradas pelo próprio contribuinte, constantes seus livros fiscais, considerando tanto as entradas quanto as saídas de mercadorias em determinado período, e bem como o inventário inicial e final de cada exercício fiscalizado. Como bem colocou a julgadora de primeira instância, eu vou ler aqui um trecho que trata da eficácia e validade do método. Ela diz o seguinte: como trata de operação referente à circulação de mercadorias, o procedimento natural para detectar a omissão de saídas é o levantamento de estoque, que deverá ser feito partindo do estoque inicial, registrado no livro de registro de inventário, acrescido das aquisições realizadas do período analisado e deduzidas as saídas promovidas no mesmo período. O saldo desta movimentação deverá ser confrontado com o saldo final escriturado no livro de registro de inventário, onde a diferença, caso positiva, representa saída, venda de mercadoria sem documento fiscal, ou negativa, a entrada de mercadoria sem a emissão do respectivo documento fiscal. No nosso caso aqui, trata de omissão de saídas. Portanto, entendemos que foi adequadamente comprovada a infração, toda baseada nas informações prestadas do próprio contribuinte ao fisco, utilizando método adequado e eficaz, utilizado por todos os fiscos estaduais do nosso país. Por fim, ele traz uma nova alegação de nulidade que teria havido no cerceamento de defesa, o que já foi trazido de certa forma no anterior. No entanto, a descrição da infração no auto e complementado pelo que foi posto de maneira muito substanciosa na decisão de primeira instância, demonstra que foi muito clara a descrição da infração, precisa, não deixa qualquer margem para dúvidas ao contribuinte. Ele teve plena possibilidade de exercer o seu direito de defesa, apresentando impugnação e o recurso, não havendo o que se cogitar de nulidade. Por fim, o contribuinte pede o reenquadramento da penalidade, alegando primeiramente que não teria havido ausência, não teria havido prejuízo ao fisco. No entanto, o fato de não ter supostamente havido prejuízo ao fisco não afasta a responsabilidade pela infração tributária, né, conforme está previsto no artigo 136 CTN. Também em relação ao pedido de reenquadramento para a penalidade prevista no artigo 878, inciso 8º, a linha D do regulamento do ICMS, que é a correspondente ao artigo 123, inciso 8, a linha D da lei 12.670, há que se ressaltar que a referida penalidade ela se aplica, é uma penalidade geral para descumprimento de obrigações acessórias. Ela só se aplica quando não houver uma penalidade específica. Isso pelos princípios de hermenêutica jurídica, princípio da especialidade. Então, como no caso existe uma penalidade específica, não há como se aplicar essa penalidade genérica. Por fim, pede o contribuinte que seja aplicada a atenuante do parágrafo único do artigo 126 da Lei 12.670, que à época da autuação, ela reduzia para 1% do valor da multa quando tivesse devidamente escriturado na contabilidade do contribuinte as operações omitidas. No entanto, o contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova demonstrando que ele atenderia ao requisito legal para aplicação atenuante, sendo também indevida essa aplicação. Pede a realização de perícia, né, de maneira genérica e sem apresentação de contraprova ou de quesitos, que é exigido no artigo 97, inciso 1 e 2 da Lei 15.614. Mesmo que assim não fosse, ainda assim se revelaria necessária a realização da perícia diante das provas e elementos produzidos no processo administrativo tributário,
Em nenhum momento o recorrente aponta qualquer erro nos dados considerados levantamento quantitativo do estoque, fatos incontroversos, ou apresenta qualquer contraprova que refutasse os dados utilizados pelo auditor. Ele não indica qualquer inconsistência, necessidade de junções ou qualquer outro aspecto que pudesse demonstrar a necessidade de fazer algum ajuste no levantamento quantitativo de estoques. Por fim, tem uma consideração a fazer que diverge do que foi decidido pela decisão de primeira instância e no parecer, que é referente à penalidade aplicada. A penalidade aplicada foi a multa no valor de 10%, mas tanto a auto-infração quanto o julgador de primeira instância, elas indicaram como fundamento legal dessa penalidade a norma do artigo 123.3b, item 2, com a redação da Lei 16.258 de 2017. No entanto, a penalidade ela deve ser aplicada de acordo com a norma punitiva na redação vigente à época do fato gerador da obrigação acessória. Isso aí está lá expresso no artigo 144 do CTN, que diz que o lançamento reporta a data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Então, ainda que isso não implique em alteração do lançamento, uma vez que a penalidade que eu entendo cabível, que é a penalidade do artigo 123, inciso 3, a linha B, mas cumulado com o artigo 126, que traz atenuante reduzindo para 10% o valor da multa, porque de operações sujeitas à substituição tributária. Então, não haveria uma alteração no lançamento, que a penalidade permanecerá 10%. Mas a Procuradoria entende que deve ser retificado o fundamento legal da penalidade, indicando o artigo 123.3b, combinado com o artigo 126, para que seja mantida a aplicação dos 10%. Então, são essas considerações. A Procuradoria opina pelo conhecimento do recurso, para que seja negado provimento, confirmando a adesão de primeira instância, mas que seja feita a retificação do fundamento legal da penalidade. A presidência agradece ao senhor procurador, doutor André, e passa o processo para a discussão dos conselheiros. Senhor presidente, já encaminhou muito bem aí as considerações, mas como eu sou o relator e a gente vai ter que examinar a discussão a cada passo, então vou seguir aquela metodologia que foi seguida no processo de ontem, de a cada preliminar a gente ir colocando os fundamentos aqui do relator e os conselheiros vão decidindo se afasta ou não. Ok? Perfeitamente, doutor Lúcio. Vamos modular aí. Ok? Presidente, pela ordem. Pois não, doutor Miguel? Presidente, eu estava aqui analisando o processo, tem aqui uma questão bem complexa a respeito da questão, pelo menos eu julgo uma questão complexa acerca da temporalidade das aplicações das multas, da multa vigente ou não, do reenquadramento dela ou não. Eu confesso, presidente, aí manifestar aqui o meu sentimento à presidência. Eu não estou me sentindo muito confortável para julgar o processo do jeito que está. Por isso, eu queria pedir vistas à presidência do processo para entendê-lo melhor. Na forma regimental, né, sempre que o conselheiro se sente prejudicado na análise momentânea do processo e necessita, né, de uma análise mais aprofundada, a presidência deve conceder vistas do processo, sim. É um aspecto regimental. Então, fica concedido vistas aí do processo ao conselheiro Micael. Ok? Tá ok, presidente. Agradeço. Ok, presidente. Não, doutor Lúcio? Não. Concordo aí, doutor Micael não está sentindo seguro para julgar o processo, é o direito dele, com certeza, analisar. É um processo que tem uma argumentação bastante extensa, né? E esse processo foi o último da nossa ordem do dia. Por isso... Pela ordem. Pois não? Eu deixo aqui uma sugestão, já que foi pedido visto pelo conselheiro Micael, que na próxima pauta que vier o processo, seja também novamente inserido os dois. Tanto que o procurador pediu vistas, quanto que o doutor Micael pediu vistas, que é interessante que eles sejam deliberados
na mesma sessão. A presidência agradece ao doutor Ricardo e já solicita à secretária Ana Maria que faça a consignação em ata que os processos devam voltar em conjunto, né, quando da remarcação do julgamento. Ok? Presidente, acho que o doutor Ricardo é muito feliz, realmente os processos têm que caminhar os dois juntos mesmo, porque, como eu falei logo no início, então, 8 das preliminares são iguais dos dois processos, então, realmente, ele tem que estar caminhando junto mesmo, tem uma decisão de um, tem a decisão do outro. Essa questão, presidente, é ligada justamente ao parecer da assessoria processual tributária, que tratou os dois processos, um manteve a procedência e outro a parcial procedência, e seria interessante a gente dissecar realmente os dois. Foi nesse sentido que eu solicitei a Vossa Excelência para trazer os dois processos para serem julgados juntos. Obrigado. A presidência que agradece aí a sua observação, é bastante relevante e pertinente. Com isso, senhores conselheiros, fica encerrada a nossa ordem do dia. Demos cumprimento à nossa pauta de hoje e passamos agora para os assuntos gerais. Se algum conselheiro quiser fazer alguma colocação, ou a nossa secretária. Não, presidente.